Questões sobre meio ambiente, ela diz o seguinte: com algumas exceções permitidas por lei, a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida em nível de pressão sonora. Esse pressão aqui é volume, tá? Vamos entender como volume. Volume sonoro. E quando fala aqui equipamento que produza som, ele está se referindo ao som automotivo. Porque a buzina, alarme e outros dispositivos do veículo têm uma regulamentação específica, tá? Então falou, equipamento que produza som é equipamento de som. O som que você coloca no seu carro para ouvir música, beleza? Há tempos atrás, existia bastante tempo na verdade, existia um limite tolerável. Hoje, na atual legislação, o que vale é isso aqui, ó. Não audível pelo lado externo do veículo, tá? Então aqui, ó, só será permitida em nível de pressão sonora não audível pelo lado externo do veículo. Como assim, professor? Então quer dizer que se eu colocar um som no meu carro e o policial que está na calçada lá do lado de fora ouvir o som desse carro, eu já posso ser multado? Pode sim, exatamente. Poxa, mas eu vejo tanta gente andando com aquele pancadão no carro. Pois é, mas é infração de trânsito, pode ser multado, tá? Não tem mais esse lance aqui de 120, 100 decibéis, 90 decibéis. Há muitos anos atrás existia isso. Mas se eu não me engano, desde 2016 que isso mudou, tá? Hoje o som não pode ser ouvido pelo lado externo. E quando aqui fala com algumas exceções permitidas por lei, é porque, obviamente, você vai ver aí um veículo que faz propaganda publicitária com a caixa de som em cima do carro ali, fazendo barulho, mas ali tá ok, tá permitido, que entra nessas exceções aqui, tá? Então, a questão e com resposta, a letra C. Mais uma sobre meio ambiente, ela diz o seguinte: procurando viabilizar o controle de emissão de partículas e gases veiculares, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, também chamado de CONAMA, criou em 1986, não entendi a necessidade do Detran colocar a data aqui, né? Uma coisa que isso fosse importante. Criou o quê? Criou esse bacana aqui, ó, o Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. Então, PRO é de programa, CON é de controle, V é de veículos. Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos. Então, o CONAMA, lá em 1986, já tem bastante tempo, né? Criou esse bacana aqui, o PROCONV. Anote isso, porque isso pergunta direto em prova, tá? Questões sobre meio ambiente, ela nos traz o seguinte: os veículos movidos a álcool, ou etanol, né, da mesma, expelem, quer dizer, eles projetam no meio ambiente, em relação aos veículos que utilizam a gasolina, a mesma quantidade de monóxido de carbono que os veículos a gasolina. Isso não é verdade. Um veículo a álcool, ele expele monóxido de carbono cerca de 25% menos, tá, do que os veículos a gasolina. Estou falando de monóxido de carbono, guarde isso. Então não é. Letra B, 1/3 da quantidade, não, 1/3 dá 33%. Está próximo de 25%, né? Não chega assim, está tão longe não, mas dados apontam aí para cerca de 25% e não 33%, não é 1/3 não. Está falando do monóxido de carbono de novo, né? A metade de dióxido de carbono, opa, já mudou o nome do poluente, agora é o dióxido. Monóxido é o CO. Dióxido de carbono é o CO2, que é o gás carbônico, aquele que interfere ali no efeito estufa do planeta, né? E realmente, um veículo a etanol expele a metade do dióxido de carbono, que é o gás CO2, gás carbônico, do que os veículos a gasolina. Essa é a resposta. Tem que ficar muito ligado, porque eles mudam o nome do gás, tá vendo? Monóxido de carbono é uma coisa, dióxido de carbono é outra, beleza? Aqui o dobro da quantidade de monóxido de carbono. Perceba que na A, B e D eles colocaram monóxido de carbono. Na C eles colocaram dióxido de carbono. É outro gás. Outro gás é outra proporção, beleza? O dióxido de carbono realmente é 50% menos do que em relação aos veículos a gasolina.
Letra C aí a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um sobre meio ambiente, ela diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta. A matéria-prima para a produção de álcool no Brasil é... Gente, 90% dos alunos erram essa questão em prova. Porque produção de álcool, a galera já aprendeu que o álcool é extraído da cana de açúcar. Você sabe disso, não sabe? Todo mundo sabe. E aí ele vem aqui e marca a letra A, cana de açúcar. Esquece que a questão está pedindo a incorreta. E às vezes ele acha até que a questão está errada. O Detran elaborou essa questão de forma errada. Porque aqui era para pedir a correta, que seria cana-de-açúcar. Mas não. O álcool, o etanol, ele não é extraído só da cana-de-açúcar, não. Ele é extraído também da beterraba. Ele é extraído também da batata doce. Olha só, hein? Ele é extraído também do milho, ele é extraído também do eucalipto, da cana-de-açúcar. Ele só não é extraído do metanol. Isso aqui não tem nada a ver com matéria-prima. Metanol não é matéria-prima retirada da natureza para se produzir álcool etanol. Beleza? Meio ambiente é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: o que é convívio social? Na verdade, falando meio ambiente, mas isso aqui está relacionado à matéria de cidadania, né? Interação social e cidadania, que está dentro do módulo de meio ambiente. Na letra A diz, é viver de forma harmoniosa com a sociedade. Ok. Exigindo seus direitos e cumprindo seus deveres e obrigações. De forma com que as pessoas o respeitem. Beleza, parece que está ok. O que é convívio social? São as leis de quem mora na cidade? Não, absolutamente nada a ver, né? Lei faz parte da legislação e não parte do convívio social, a boa relação social. É o direito de falar o que quiser? Pense comigo, se isso aqui vai dar bom. Dá não, né? Tá fora. É aquele cidadão que prestou serviço militar? Olha, prestar o serviço militar é um dever de cidadania que o camarada presta. Ele tem que prestar isso, né? Os homens maiores de 18 anos. Mas isso não tem relação com convívio social, não. Não é porque você prestou o serviço militar que você é uma boa pessoa, fácil de se conviver. Ou não é. A resposta é a letra A. Nessa questão, daria para aplicar a técnica do elefantinho, né? Qual que é a técnica do elefantinho? Quando a gente tem uma alternativa que é muito maior do que as outras. Quando você corre o olho na questão, se visivelmente essa letra A que chama a atenção. E quando acontece isso, é 80% de chance da alternativa maior ser a resposta, tá? Então, se você não tinha noção nenhuma da resposta aqui, poderia chutar usando a técnica do elefantinho, iria de A e ia acertar. Meio ambiente é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: assinale a alternativa correta. A evaporação do combustível ocorre com o veículo parado ou em movimento. Isso é verdade, né? Hoje em dia nem tanto, porque existe o canister que absorve os vapores do combustível. Mas se você pegar uns veículos mais antigos que não tinham canister, você sentia o cheiro do combustível evaporando, tanto com o veículo parado quanto com ele funcionando. Aqui é verdade. Vamos ver as outras. O atrito dos pneus com solo é outra fonte de poluição do ar. Sim. Quando os pneus têm contato com o chão, se você der uma freada brusca, por exemplo, ele solta borracha no chão, está poluindo. Se você sair cantando pneu, ele solta aquela fumaça preta. O atrito do pneu com solo é sim uma fonte de poluição do ar. E aí, professor, pode ter duas respostas? Vamos com calma, vamos analisar todas aqui. Letra C. As montadoras vêm equipando os veículos com controle de emissão de poluentes. Isso também é verdade. Ah, professor, aqui na letra D está escrito que todas acima servem como resposta. Então, vamos marcar ela, né? Isso. E aí já entra a dica.
Quando aparece esse todas aqui na questão, gente, é 80% de chance desta ser a resposta. Não é sempre não, tá? Cuidado. Tem gente que vê o todas já entra marcando. Ah, o professor falou que era. Calma, é 80%. Tem aqueles 20% de chance de não ser. Tá? Então é um macete muito bom. Ele é aplicável em 8 de cada 10 vezes que isso acontece, que isso aparece, né? Mas em 2 vezes pode ser que ele dê errado. Então é bom analisar as alternativas uma a uma, igual nós fizemos aqui, para ter certeza que o todas aqui está sendo bem aplicado. Questão sobre meio ambiente. Para evitar a poluição sonora, barulho, devemos evitar, não gostei dessa repetição da palavra aqui não, tá? Evitar aqui, evitar aqui. Mas vamos lá, apesar da redundância, né? Eu não quero poluir de forma com barulho, então eu devo evitar o quê? Cantar durante o meu deslocamento pelas vias? Ora, será que se eu deixar de cantar, eu vou estar colaborando com a diminuição da poluição sonora? Não acho não, né? É muito irrelevante uma pessoa cantando para chegar a dizer que está poluindo de forma sonora. Não sei que você cantar muito mal, né? Tô brincando. Mas aqui não é. Escapamento aberto, opa. Buzinas estridentes, opa. Aparelho de som muito alto, opa. Aqui eu tenho que evitar sim. Todas as 3 coisas, ó. Devo evitar ligar o rádio do carro enquanto dirijo? Problema nenhum ligar o rádio do seu carro, o som do seu carro. Você não pode ligar ele tão alto ao ponto de que venha perturbar o sossego de quem está do lado de fora do seu carro. Tá? Então aqui não tem nada a ver não. Falar em voz alta com outros ocupantes do veículo? Acho deselegante ficar falando em voz alta, né? A pessoa parece que mora debaixo da cachoeira, né? Que é barulhada, e tem que ficar falando alto. Costumou falar alto por causa do barulho da cachoeira. Mas também não. Assim como cantar não vai ser a diferença aqui, o falar alto também não. Óbvio que a resposta aqui é a letra B, tá? Evitar escapamento aberto, buzina estridente e aparelho de som muito alto, com certeza, aí vai ajudar a evitar a poluição sonora. Mais um aí de meio ambiente. Exercer a cidadania é, dentre outros, alguma coisa aqui que vai ser preenchido por uma dessas alternativas. Exercer a cidadania é fazer uso da buzina quando e onde quiser? Será que é isso aqui que vai encaixar dentro desse espaço aqui? Não, né? Exercer a cidadania é defender a sua posição social? Cara, o que é posição social? Vamos falar em grandeza de riqueza, de intelecto que você tem no que se relaciona ou no que se compara com o restante da sociedade. Eu não acho que isso aqui seja uma prática de cidadania, não. Não é. Ser um político atuante, o fato de você ser um político, atuante ou não, já é um exemplo de cidadania. Mas ficou meio assim, né? Será que para eu ser cidadão eu preciso ser um político atuante? Não. Prezar por direitos comuns à sociedade. Quando fala comuns, é no sentido de que atenda a toda a sociedade e não exclusivamente aos seus interesses. Prezar por direitos que atendam a toda a sociedade. Esse comuns à sociedade, comum a todos. Beleza? Entenda assim. Essa é a resposta. Então veja que aqui a gente está com o olhar no coletivo, na sociedade, não exclusivamente em mim. Letra D de dado é a resposta. Mais um aí sobre meio ambiente diz o seguinte: como os ocupantes de veículos podem ajudar a manter as vias de trânsito limpas e em condições de uso? Vamos ver. Aumentando o número de lixeiras públicas. Talvez isso aqui seja até uma solução, não, né? Algo que vai contribuir. Mas aqui está falando dos ocupantes de veículos. Será que cabem aos ocupantes de veículos, os condutores, os passageiros, aumentar o número de lixeira pública? Não, né? Isso aqui cabe à prefeitura, né? Aos órgãos que administram aquelas vias ali. Então aqui não. Distribuindo sacos de lixo para todos os motoristas? Da mesma forma. Até é uma ação que pode contribuir. Mas nós estamos falando aqui de ocupantes de veículos. Ocupantes de veículo, está falando da pessoa dentro do veículo. Como é que ela vai sair distribuindo saco de lixo para todo mundo? Parando o carro, toma uma sacolinha de lixo para isso aqui. Não faz sentido.
Organizando um mutirão para limpar as vias. Mesmo caso da anterior, né? Não é. Não jogando lixo ou objetos pela janela do veículo. Pronto. Essa aqui encaixa muito bem, você não acha? Tá aí. Letra D de dado. Mais um sobre o meio ambiente, ela diz o seguinte: para promover a boa interação social no trânsito é necessário, interação social. Ajuda mútua. Ajuda mútua é quando é um ajudando o outro. Fica lindo, né? Então aqui, ok. A fim de evitar ou solucionar problemas no trânsito. Gostei, tá bom. Letra B. Não abrir mão dos seus conceitos, mesmo diante do direito alheio. Poxa, se a outra pessoa está no direito dela, mas eu não concordo porque eu tenho um conceito pessoal, eu não vou abrir mão do meu conceito, mesmo sabendo que ela está no direito dela? Isso não é forma de ter uma boa interação social, não, né? Tá fora. Reprimir condutores que cometem erros no trânsito. Gente, todo mundo comete erro no trânsito. Não tem esse nem aquele. Todo mundo. Eu cometo, todo mundo comete. Reprimir é o quê? Chegar e falar, só você errou, não sei o quê. Você acha que isso vai dar bom para uma boa interação social? Vai não, né? Letra C está fora. Deixar de dar passagem a condutores folgados. Pensa, um condutor folgado. Você já está lá na faixa da esquerda, já no limite de velocidade da via, a via só permite andar até 80, você já está a 80. E ele chega atrás de você, fica piscando farol, buzinando, pedindo passagem. Ele é folgado, não é? E aí você vai deixar de dar passagem para ele. Olha, se você fizer isso, se você deixar de dar passagem para esses condutores folgados, primeiro você vai estar cometendo uma infração de trânsito, porque é dever de todo condutor dar passagem quando solicitado. Não importa se ele está excedendo a velocidade, isso não é problema seu. Você não é guarda de trânsito e nem é radar de trânsito. Ok? Segundo, que fazendo isso, deixando de dar passagem, em hipótese alguma você vai estar criando uma boa interação social. Boa interação social, meu querido, é quando você abre mão até dos próprios direitos para ter uma boa convivência. Imagina se você fizer isso aqui, que inclusive é ilegal, acabei de falar que é infração, você tem que dar a passagem, mesmo que o cara for folgado. Então aqui não dá, né? Letra D está fora, ficamos então com a alternativa A.